Há livros que nascem condenados antes mesmo de serem lidos. Lolita, de Vladimir Nabokov, talvez seja o exemplo mais célebre dessa sentença antecipada. Um romance cuja fama atravessou o mundo sem que, curiosamente, grande parte das pessoas tivessem passado das primeiras páginas. Bastou o tema, a obsessão de um homem adulto por uma menina, para que muitos erguessem muros morais em torno da obra, roubando-lhe a complexidade, o desconforto e a inteligência que a tornam uma das peças literárias mais deslumbrantes e inquietantes do século XX. Desdemonizar Lolita não significa redimir Humbert. Pelo contrário, significa libertar o livro do peso das leituras preguiçosas que o tomam como apologia, fetiche ou perversão literária. Significa compreender que o romance fala menos sobre desejo e muito mais sobre a linguagem, menos sobre o crime e muito mais sobre como o criminoso fabrica narrativas para justificá-lo. Em Lolita, Nabokov faz algo perigoso e brilhante. Ele entrega o livro inteiro às mãos do monstro. E faz isso para que possamos vê-lo melhor, não para concordar com ele. Humbert narra como quem seduz, escolhe as palavras como quem escolhe perfumes, floreia, intelectualiza, enfeita, mas o brilho de sua prosa revela aquilo que ele tenta esconder: a falha, a fissura, o abismo. Ao longo da narrativa, não vemos apenas o que Humbert diz, vemos, sobretudo, o que ele quer que vejamos. E percebemos, página após página, como uma voz é um verniz frágil aplicado sobre uma realidade cruel. O erro é confundir esse verniz com o mármore da obra. A sociedade tomou Lolita para si, transformou Dolores Reis, a menina comum, aborrecida, vulnerável, na Lolita sedutora, provocante, mítica. A cultura pop criou a ninfeta que Nabokov nunca escreveu. E então, ironicamente, passou a culpar o romance por essa imagem que ela própria inventou. Lolita virou sinônimo de desejo precoce, quando no romance a ninfula não é um fato, mas uma fantasia de Humbert, um artifício retórico, não uma descrição objetiva. Desmistificar Lolita é restituir Dolores à sua condição humana. É desfazer o mito para enxergar a menina. É lembrar que ela não é uma musa, ela é uma vítima cuja voz quase não ouvimos e cujo silêncio é também ele parte do horror cuidadosamente exposto por Nabokov. O que machuca tanto a gente em Lolita não é apenas o tema, mas a forma. O romance nos impede de olhar a violência de longe, obriga-nos a caminhar dentro da mente de quem a comete. A experiência é incômoda, porque subverte a expectativa moral de que o mal deve ser contado por alguém de fora, alguém indignado, alguém que nos segure pela mão. Nabokov nos nega esse conforto, ele nos dá Humbert e nos pede que o contradigamos, que o lemos contra ele, não com ele. Desdemonizar Lolita é devolver ao leitor o papel que o romance lhe reserva, o de júri atento, não de cúmplice seduzido. É lembrar que a literatura não funciona como manual, sentença ou panfleto. Ela funciona como experiência, como espelho distorcido onde vemos tanto a violência quanto o discurso que tenta justificá-la. É justamente essa tensão entre o que é dito e o que se revela que faz de Lolita um romance moral, embora nunca moralista. O que há de demoníaco na obra não é Nabokov, é Humbert. E Nabokov o expõe não para glorificá-lo, mas que possamos vê-lo sem a maquiagem com que ele tenta se cobrir. Lolita
Não é um livro sobre o amor impossível entre um homem e uma menina. Não, Lolita não é um convite à transgressão sexual, nem um objeto de culto perverso. É, antes de tudo, um romance sobre como o mal se narra e como a linguagem pode ser arma, máscara e labirinto. Desdemonizar Lolita é devolver ao romance sua dignidade literária, é libertá-lo da caricatura e, sobretudo, é impedir que a leitura apressada e moralista apague aquilo que o livro mais deseja mostrar: o perigo de acreditar nas histórias que o mal conta sobre si mesmo. E no fim, talvez reste uma verdade simples: Lolita não pode ser julgada por quem nunca leu, assim como não pode ser compreendida por quem a lê apenas pela superfície. Se você não atravessou as páginas, não há autoridade no seu juízo. E se atravessou sem perceber a maquinaria da narrativa manipuladora, talvez seja prudente voltar a elas ou simplesmente guardar o silêncio. Poupa-se o constrangimento e poupa-se, sobretudo, a literatura.